Neste momento, inclusive, a gente aqui em Herédia, eu quis fazer uma abertura e trupiquei. Aqui é no filme, né? Não dá. Welcome, bem-vinda. Bem-vinda à vida quem não real. Trupica, não tem aquela história, quem não se comunica se trumpica, não tem uma coisa assim? Eita, mas quem não trumpica também não se comunica, não, entendeu? A gente inverte o ditado. A gente inverte o ditado para poder sobreviver aqui ao vivo. Essa trombica. É a vida... Como é que é? Trombica do trupica do quê? Quem não se comunica se trombica, de tromba. Obrigada, eu tenho o dom de piorar no negócio. 11h22. Não, tive ajuda aqui do Ai, que do bom, além. né? Para salvar a nossa vida. Mas desculpa existir de novo, parte 2. A gente vai piorar ainda um pouquinho as notícias aqui, porque tudo ficou mais caro. Neste mês tem ficado caro, né? Pelo menos é o que apontou a prévia da inflação de janeiro, que foi divulgada agora há pouco pelo IBGE. O índice subiu 0,55% e registrou um aumento em todos os itens da pesquisa. E os vilões, Thaís Herédia, quais são eles? A gente está falando de comida, de item de beleza, item automotivo, itens de beleza, o que seria? Itens de beleza e aqueles ligados a serviços de comunicação e informação. Vamos dar uma olhada aqui no telão, como foi a evolução desse IPCA 15, que é a prévia aqui, que é a prévia do índice oficial de inflação do mês de janeiro, é a primeira leitura que a gente tem da inflação de 2022. A primeira informação que tem nesse quadro, minha gente, é volatilidade. Dá para entender como foi volátil o comportamento da inflação nesse último ano. A arte começa lá, o gráfico começa lá em janeiro do ano passado e vem até aqui. Esses dois pontos que a gente viu para baixo, aí em vermelho, foram os reflexos da redução dos impostos que chegaram e bateram no IPCA 15 em agosto e em setembro. No índice cheio foram 3 meses de deflação, julho, agosto e setembro. E agora que já passou o efeito da redução dos impostos, a inflação retoma o seu ritmo que é reflexo do processo inflacionário que o país vive, com pressão por todos os lados. Então, quando a gente fala que todos os grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta, olhando para dentro dos números, vimos também que há desaceleração dessa alta, quer dizer, não é uma alta contínua e mais forte a cada mês, não. Há uma desaceleração dessa alta e ela tinha mesmo que acontecer, afinal de contas, os juros já está em 13,75% ao ano, exatamente para segurar esse processo inflacionário. Então, num ambiente em que não há uma interferência além daquela que já foi feita nos impostos, contando que a desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis ainda está valendo. E os preços estão refletindo mais o que está acontecendo entre a oferta e a demanda. O que os economistas estão mostrando é que há ainda uma pressão forte dos preços de alimentos, é menor, dos preços de cuidados pessoais, que também é menor, mas ela deve se manter assim ao longo do ano. Eu conversei agora... peraí, antes da gente... de eu voltar para lá, Elisa, eu quero trazer uma informação aqui que a gente trouxe ontem. Vamos repetir aqui, porque o Boletim Focus de ontem, que traz as estimativas dos analistas sobre os principais indicadores da economia, ontem nós vimos que a expectativa para inflação, para o IPCA de 2023, acho que aqui está trocado, subiu para 5,84%. Então, se subiu para 5,84% e o IPCA 15 mostra que está em 5,87%, nós vamos passar o ano inteiro com o mesmo grau de inflação? A inflação não vai baixar? Nós estamos começando o ano perto de 6% e corre o risco da gente terminar o ano perto de 6%. Eu conversei com o André Brás agora há pouco. André Brás, que é economista conhecido, responsável, por exemplo, do cálculo do IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. O André está muito preocupado com a incerteza sobre as contas públicas, sobre a política fiscal e o impacto que isso pode ter nos preços administrados, principalmente no caso da desoneração dos combustíveis. Ele disse, Thaís, a gente não sabe ainda como isso vai acontecer, qual tipo de interferência vai rodar. Então, é muito provável que a inflação fique mesmo nesse patamar até o final do ano. O alívio pode vir de onde? Perguntei a ele. Pode vir de uma safra agrícola mais generosa, segundo André Brás, o que vai desfazer o papel de vilão que os alimentos tiveram no ano passado. O André lembrou aqui que em 2022 o preço dos alimentos subiu mais do que o dobro do que o IPCA cheio. Então, o índice de preços de alimentos foi mais do que o dobro do que o índice oficial de inflação
total da economia. Então, houve uma distorção grande nessa formação de preços no ano passado por causa da queda dos impostos e para esse ano espera-se, se houver uma safra agrícola mais generosa, pode vir algum alívio daí. Mas a tendência, Elisa, é que a inflação se mantenha pressionada nos próximos meses. Você sabe que eu perguntei no começo do jornal, lá pela hashtag #LiveCNN Brasil, gente, conta lá o que vocês estão achando, quais produtos aumentaram mais e não aumentaram. Aí vieram duas questões bem interessantes, eu acho que você que está assistindo vai se identificar. Disseram assim, a pior parte nem é o aumento, que é ruim, mas a diminuição da embalagem dos produtos. Porque você vê as embalagens ficando menores, o preço igual e depois o preço aumentando. Quer ver? Olha só esse comentário aqui, estão dizendo, papel higiênico de 20 metros... domina as prateleiras. Antes, o mais comum era o de 30 metros. E agora, além de ter diminuído, o preço está mais alto. Não, então, exato. Então, quando diminui a quantidade e aumenta... E mesmo que o preço não mude, mas diminuiu a quantidade, o preço da etiqueta, aumentou o preço, você está perdendo. Óbvio. E aí, só encerrando aqui a ideia, eu estava esperando o ok aqui, porque eles ficam... Estou me fazendo aqui de perdida que não ouvi ninguém. Herédia, só para encerrar, falaram assim que a inflação real não é igual à inflação que é divulgada. Isso depende muito do nível de renda. Eu quero só dar uma informação aqui que vai para o site daqui a pouquinho da CNN. O André Brás fez um cálculo de que o impacto do reajuste da gasolina vai chegar no IPCA desse mês, mas vai vir com mais força no IPCA de fevereiro. Então é uma coisa a mais que vai alimentar essa pressão na inflação durante o ano. Herédia, obrigada, hein? Falaram aqui do azeite que está carésimo. Minha nossa senhora. Azeite está caro.